para acompanhar o que disseram personagens do Fluminense, finalista da Libertadores. Olha aí. Em relação ao sonho que todo mundo fala, é o sonho da gente conseguir o máximo que a gente pode conseguir junto. A gente trabalhar para que as coisas vão se tornando realidade. Eu acho que esse time, ele sonha junto e trabalha junto por esse sonho. Eu acho que os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. De maneira especial nos jogos que a gente jogou com a menos, e por conta disso que a gente está aqui, lá na Argentina, contra o Argentino Júnior, nesses momentos que o time mostrou a grandeza para estar na final. E semana passada contra o Inter também, jogamos 60 minutos praticamente com um jogador a menos, e o time foi valente, não se acovardou em nenhum momento. E aqui hoje também, no primeiro tempo a gente teve dificuldades, saímos perdendo, um gol de bola parada, e no segundo tempo a gente foi com muita coragem, com muito brio, com inteligência também, deixando o time cada vez mais agressivo, e foi uma vitória extremamente justa. Foi uma vitória da união, da coragem e da alegria da boa convivência, que esse time sabe conviver juntos, sabe passar por momentos difíceis juntos. É um time, muita gente falou que era um time sênior, mas é um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior, é um time de grandes campeões, por isso que está na final. E muita gente falando besteira, né, que a gente já estava morto, que não ia passar e tudo mais, mas isso só deu força pra gente, pra poder chegar aqui e trazer milhares de tricolores pra jogar com a gente. A gente tá feliz com a nossa classificação, o nosso jogo, o nosso objetivo era esse, chegar na final, e agora, se Deus quiser, a gente vai lutar pra ganhar. Olha, eu concordo com o Fernando Diniz que o resultado foi justo, e ele disse que o Fluminense, que é o time unido, de grandes homens, e que passam juntos por momentos difíceis. Na minha visão, o Fluminense passou por momentos difíceis nos dois jogos, mas mostrou uma força mental, além da técnica, além dos valores individuais, do Cano, do Kennedy, do Fábio, do Marcelo, que jogou muita bola, força mental para aguentar o Internacional com o jogador a mais no Maracanã e atrás do empate. E ontem, depois de um primeiro tempo em que o Inter foi muito melhor, depois do Inter sair na frente, o Fluminense foi para cima e buscou essa virada épica. Pelo menos é a visão que eu tenho. Inclusive ontem no nosso grupo ali do WhatsApp, nós discutindo, analisando e conversando, fazendo um pré-F360, um dos nossos colegas dizia, né? Não, mas o Inter foi melhor. O Inter, quando o Fluminense foi melhor, ele não criou tantas chances de gol. Mas ele fez 2 gols. Futebol não é um jogo de eficiência? Ou estou errado? Não, tá certo. Se fosse boxe, podia ganhar por pontos. Futebol se ganha por pontos, que são os gols. Mas no boxe ganha por nocaute também. 2 gols no final pode ser nocaute. E o Inter teve a chance do nocaute, né? Pelo menos 2 bolas ali no Valência, que não conseguiu, não foi feliz. Estava na hora também do pãozinho do Fernando Diniz cair com a manteiga para cima, né? Eu acho que ele foi determinante ontem. Determinante. Como ele ganhou essa classificação, muitas outras ele perdeu também na vida. A gente não pode esquecer que o futebol é um jogo e o jogo pressupõe risco. Ontem ele assumiu o risco. Muita gente vê só esse lado, não, tá em casa, não sei o que. Esquecem-se, por exemplo, que quando ele empata o jogo, ele põe o Marlon. Ele botou um zagueiro aos 41. Talvez até pensando que, no mínimo, garantir a passagem para os pênaltis, que para o Fluminense, àquela altura, já era muito. Então, o Fluminense colheu nos últimos 10 minutos o que ele plantou em 80. O Fluminense jamais se entregou. O Fluminense jamais se acomodou diante de um Inter melhor, sim. Basta ver a atuação do Marcelo. Marcelo ontem saiu do lado esquerdo para o direito, foi para o meio. No segundo tempo teve mais liberdade até. E correu, hein? Correu. Não correu? O que esse rapaz, eu queria ver um mapa de calor do Marcelo. O que esse rapaz participou do jogo ontem? Teremos. Já me avisa que é produção. Então, ótimo. Seu pedido será atendido, Ótimo. Professor Celso Zé. Direito a mais 2. Teremos mapa de calor do Marcelo. É o gênio da lâmpada aquele. O gênio da Alan Patrick. Alan Patrick. Tá aí um cara de quem a gente não pode cobrar nada, hein? Não pode cobrar nada do Alan Patrick. Professor, ontem mais uma vez decisivo, mas sozinho. O Fluminense mereceu muito a classificação, mas
de novo, na minha visão, se o Inter passasse, seria merecido também. O Internacional jogou bola. Claro, as coisas Mas eu não consigo tirar o excludentes. merecimento do Fluminense. Para mim foi muito merecido. As coisas não são excludentes. Não é porque o Fluminense passou que está tudo terra arrasada do Internacional. A gente já sabe, claro, tem o fator psicológico. Vem aí um Grenal, o time está mal no Brasileiro, bons trabalhos no futebol desandam por causa desses fatores. Mas as coisas não são excludentes, gente. Isso aí passou o melhor em relação ao bom, ou ao muito bom. Era uma semifinal muito equilibrada, tem que se dar o mérito para quem passou. Você não precisa botar todo o trabalho de quem ficou fora abaixo, principalmente num caso desse, né? Era um duelo de titãs, como a gente dizia na revista Placar, Eugênio. Tinha uns títulos que a gente usava toda hora, assim, era duelo de titãs, mais que um jogo, uma loucura. Tinha um banco de títulos. Ontem foi um duelo de titãs, aliás, não só ontem, né? Foi uma semifinal de titãs. Foram 2 jogos eletrizantes. Passou o melhor, o que não significa que o que ficou de fora seja o último dos últimos. Ao contrário, é um semifinalista da América. Isso tem um peso. Eugênio, semana passada, depois do primeiro jogo, eu ainda disse aqui, infelizmente um desses dois vai ficar fora da final. Que virada épica do Fluminense, Eugênio Leal. É verdade. Uma virada épica mesmo, Abel, porque em muitos momentos desse confronto de semifinal, somando o jogo do Maracanã com o jogo do Beira-Rio, parecia impossível para o Fluminense. Você olhava para o jogo e falava, não, o Inter vai passar. Especialmente quando o Samuel Xavier é expulso ainda no primeiro tempo no Maracanã e na sequência o Inter faz um gol. Volta para o segundo tempo, o Inter faz um outro gol que é anulado por aquela bola que toca na mão do Mercado. É verdade. Naquele momento ali, se aquele gol é confirmado, acho que ali estava selada a chave. Acho que ali o Inter passava. Mas o gol foi anulado pelo VAR e ali a torcida do Fluminense renasceu no jogo, passou a cantar, empurrar mais o time. E a coisa mudou, né? Mudou de figura. O Fluminense cresceu no jogo, depois até sofreu um outro gol, mas ainda assim teve forças para buscar aquela altura improvável empate. Você concorda quando eu exalto também a força mental do Fluminense? Sim. Nos 2 jogos, ontem, por exemplo, perdendo o jogo do jeito que estava, durante boa parte do primeiro tempo ali, o Fluminense não conseguia respirar. Não conseguia trocar passes, não conseguia sair jogando. E ele vem com uma força no segundo tempo para cima do Internacional. Ah, mas não criou tantas chances. Mas as 2 que criou fez os gols. E 2 golaços, hein? E Abel, eu acho que essa questão que você coloca, né? Eu acho que muito bem colocada por você, da força mental, ela se exemplifica no fato de que o Fluminense, mesmo diante de toda a dificuldade que ele atravessava no jogo, ele não ter mudado a sua ideia de futebol. Isso mostra que o time não se desesperou. Estava sofrendo, era superado nos 30 minutos iniciais do jogo de ontem, mas você não via o Fábio dando bico para frente para lançar a bola. Perdia todas as saídas de bola, mas continuava insistindo em sair trocando passes por baixo. É muito difícil você ter um controle emocional, essa força mental que você cita, Abel, no momento em que o time está sendo superado em campo. E o Inter superou o Fluminense. Então eu dizia, no primeiro jogo do Maracanã, tudo indicava que o Inter iria sair com uma vitória que lhe pudesse já praticamente classificar, e o Fluminense conseguiu um empate, renascendo das cinzas. Ontem, 1-0 com 30 minutos, o Inter massacrando, parecia que o Fluminense não teria forças. Muita gente mandou mensagem para mim nas redes sociais, esculhambando o Fluminense àquela altura. Esculhambando o Diniz, o time do Fluminense não presta, não sabe o que é uma Libertadores, etc, etc. Isso no intervalo do jogo. E ao final do jogo eu tive que falar para essas pessoas, como diz aqui, né? Espera acabar, né? Tem o nosso meme nós temos o nosso grupo do F360 e um dos memes é o espera acabar. O jogo não acabou, né? O jogo acaba no apito final. E o jogo foi mudando com o tempo e o Fluminense encontrou um caminho, mas assim, encontrou a partir do jeito fluminense de jogar. No segundo tempo,
A gente não via o Fluminense dando o bico para frente, jogando a bola na área de qualquer maneira, insistindo em cruzamentos que muitas vezes não dão resultado. O Fluminense o que fez? Botou a bola no chão, trabalhou, trocou passes, cadenciou o jogo, não acelerava o jogo, buscava dentro da sua característica uma reação. E foi preciso ousar. O Diniz ousou demais. A escalação dele chega a um limite de ousadia no segundo tempo, que beira o absurdo para muita gente, mas também era necessário, porque o Fluminense estava sendo eliminado da Libertadores, então ele tinha que arriscar tudo, não tinha mais o que defender àquela altura, e acaba dando certo a estratégia dele, mas assim, é um risco dentro de uma proposta de futebol. Eu acho que essa é a questão mais importante. O Fluminense teve força para não abrir mão de seus princípios, e foi com seus princípios, muitas vezes criticados, que ele conseguiu buscar uma virada histórica. Sobe o som aí da festa no vestiário. Tem o som? Cabo da Ciolo? E teve dancinha. Isso tudo faz parte da emoção do mata-mata, né? O mata-mata tem essa diferença. O alívio, né? Agora, o Internacional não recuou também demais? Eu pergunto pra vocês, porque eu tive a impressão ali, uma certa parte do jogo do segundo tempo, que o Inter tava assim, ó, tamo com 1-0, tamo com a final na mão. Abel, você não achou? Muita gente tem a percepção de... Discorda, né? Não, eu vou colocar pra você aí, daqui a pouco a gente vai ver ali na tela algumas coisas, né? Muita gente tem a percepção de primeiro tempo versus segundo tempo, que o jogo mudou no intervalo. Não é verdade. O jogo muda nos 30 minutos do primeiro tempo. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo já são exatamente como foi o segundo tempo. Com o Fluminense tendo posse de bola, o Inter baixando sua linha de marcação e o Fluminense com dificuldade de gerar futebol diante de uma defesa do Inter que está postada defensivamente. O Inter, quando baixa a linha de marcação... Por que o Inter baixou a linha de marcação? Uma estratégia... Porque, como disse aqui o professor, não há condição física de jogar naquela intensidade insana que o Inter propôs nos 30 primeiros minutos. Não há. O Inter dominou amplamente os 30 primeiros minutos, mas o preço disso foi um desgaste físico que bateu na equipe no resto da partida. Então ele tem que baixar a marcação. A grande questão, Abel, é que baixar a marcação não foi problema para o Inter. O Inter toma os 2 gols do Fluminense no momento que ele sai de novo para marcar alto. E a gente vai analisar esses gols daqui a pouco no Olho Leal. Os gols do Fluminense não saem com o Inter lá atrás, saem quando o Inter tenta subir a marcação de novo. É claro que o segundo já numa necessidade, porque aí já estava o jogo empatado, ele queria evitar os pênaltis, como mandante, foi para cima e deu espaços. Mas o jogo se divide para mim em 30 minutos iniciais, domínio avassalador do Inter, e o que veio depois. E tem o fator Ener Valencia, né? Aí é o jogo. Se o Ener Valencia tivesse guardado um desses lances, a gente aqui estaria falando de uma estratégia perfeita do Internacional. Sim, e os lances do Ener Valencia são consequência da estratégia arriscada do Fluminense. É um risco. O Fluminense sabia que corria um risco. E o curioso, Abel, eu queria tocar num ponto aqui, que você sabe que eu gosto de ver o jogo e esses grandes jogos rever. Então ontem, quando terminou o jogo, eu vi um pouco das entrevistas e fui rever a partida. Fui dormir tarde. Nós todos, né? A gente ficava ali no grupo de WhatsApp até altas horas. E uma coisa assim que eu aprendi revendo o jogo, e pausando e vendo de novo, que a linha do tempo do jogo diz muita coisa. O que é a linha do tempo? Você vai marcando minuto a minuto o que acontece. Aos 64 minutos, o Fluminense tirou o Paulo Henrique Ganso. Entrou o Lima. Sim. E as chances do Inter acontecem justamente nos minutos subsequentes à saída do Ganso. O Fluminense começa a perder bolas numa faixa de campo em que o Ganso normalmente
cadencia, o jogo fica mais lento, ele toca para um lado, toca para o outro. Mas o quê? Mas ele faz a bola de segurança para sair jogando ali. Em cima disso que você está falando, por exemplo, a primeira chance do Ener Valencia foi de cabeça. A segunda, se você perceber, acho que você vai mostrar provavelmente, quem perde a bola... É o Marcelo. É o Marcelo, sim, que também sabe parar o jogo, olhar e cadenciar. Então, assim como o Ganso. É o Marcelo que jogou muita bola... Mas o Marcelo perde 2 bolas, que são bolas que... A gente está vendo a pressão do Inter aí, ó. Vamos lá, né? Então, são os lances que eu tinha pedido para separar no primeiro tempo, né? Esse é o Inter antes dos 30 minutos, tá? É a pressão do Inter. Ele rouba a bola do Fluminense, se posiciona no campo de ataque e consegue muitas vezes finalizar. Esse é o Inter insano do primeiro tempo. Olha o que Inter Fluminense... fresco, como dizem os treinadores portugueses. O Fluminense não consegue sair jogando. Realmente, acho que não só o Fluminense, qualquer equipe teria dificuldade de fazer isso. A gente está vendo aí, chegada do Vitão, o Vitão tenta o chute. A bola sai, vem tiro de meta, vai começar de novo o Fluminense. Olha como sobe. É o 4-1-3-2 do Inter, né? Com 2 homens mais à frente, no caso o Alan Patrick e Ener Valencia, uma linha de 3 por trás, mas todo mundo sobe. Ó, antecipação de novo do Vitão, recupera a bola. O Fluminense não consegue. Estava sufocado, né? Sufocado, não conseguia passar do meio campo nesse momento do jogo. Só que isso exige muito fisicamente do time. E o Inter não conseguiu manter isso por todo o jogo. Se tivesse vencido por 1-0, a gente já está falando aqui disso, né? O Inter foi avassalador. Esse lance vai terminar com um chute do Wanderson. E eu pedi para separar essas 3 jogadas para justamente mostrar. Esse é o Inter da primeira meia hora, dominante. Mas também pedi para mostrar ainda no primeiro tempo, justamente para marcar que a virada acontece ainda no primeiro tempo, a virada da tendência do jogo, tá? A virada da posse de bola, de como o Fluminense trabalha. Aí, 36 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Portanto, não é segundo tempo. Já é diferente a postura do Inter. Perceba o Inter muito menos agressivo na sua marcação, mais cercando do que exatamente pressionando para recuperar a bola. Isso por vontade do próprio Inter ou o Fluminense que começou a ganhar campo e pressionar? Empurrar o Inter. Se o Inter nesse momento estivesse fazendo aquela marcação que a gente viu agora há pouco, o Fluminense não teria essa liberdade que tem ali o Fábio para vir na intermediária pegar a bola, o Nino tocando lá pro Felipe Melo. Perceba também, olha o Marcelo tá ali na meia esquerda, tá vendo? Marcelo na meia esquerda e o Arias lá do outro lado. E o Ganso, com muita calma para sair jogando com a bola no pé. Toca aqui, volta ali, não assume riscos. Olha o Marcelo onde tá vindo aqui, ó. Olha o Marcelo onde tá vindo para a direita. O Arias já veio para o meio, que estava na esquerda. O Fluminense tem essa liberdade de movimentação dos jogadores dentro do campo para confundir a marcação. Mas olha só, tinha liberdade que até os 30 o Fluminense não encontrou no jogo. Essa é a mudança e essa é também a batida. Isso que eu te pergunto, você achou que isso foi uma falha do Internacional? Não é falha. Ou mais mérito do Flu? Não é falha, não. É natural, porque não aguenta. Abel, o jogo tem 90, hoje em dia tem 100, 105, 110 minutos. Não se resolve tudo nos 30, nos 20 iniciais. Aí o Fluminense ainda tinha dificuldade, porque diante de uma defesa do Inter que volta, faz 2 linhas de 4. Aí na defesa são 2 linhas de 4, deixando o Alan Patrick e o Ener Valencia mais à frente. Aí é mais difícil de você achar espaço. Até porque nesse primeiro tempo o Fluminense tinha apenas um atacante, que era o Cano. Então carecia de profundidade. Uma das mexidas no intervalo é a tirada mas a entrada do John Kennedy muda totalmente o jogo. Não é que muda totalmente, porque o Fluminense só vai fazer o gol dele aos 80 minutos. Mas o Kennedy já estava dando trabalho antes, Eugênio. Na área, o lado esquerdo. Mas assim, o Alexander também estava ocupando esse espaço. A solução do jogo não é claro que ele foi decisivo para o jogo, mas taticamente falando não foi essa. O que eu quero dizer é que o Fluminense continuou sucumbindo a marcação do Inter até os 80 minutos. O que muda o jogo é uma substituição, mais uma substituição. É quando o Diniz coloca o Johnny Gonzalez. Isso mesmo, o criticado Johnny Gonzalez. Ele entra aos 79. O gol do Fluminense é aos 80. Porque quando entra o Johnny Gonzalez, o Diniz redesenha o time todo em campo.
Ele traz o Lima para lateral direito, porque o Gonzalez entrou no lugar do Guga. O Lima passa a ser o lateral direito. O Keno passa a ser o lateral esquerdo. O Marcelo faz o meio-campo com o Martinelli e com o Arias. E ficam 3 atacantes: Johnny Gonzalez, Cano e Kennedy. É uma linha de 3 jogadores mais avançados. É muito ousado. Imagina você trazer o Lima para... Lembrando que o André, àquela altura, já era zagueiro. Sim. Então só tinha um zagueiro. Vamos pensar uma linha de defesa que você tem Lima, Nino, o único defensor, André e Keno. Essa era a linha de defesa do Fluminense, com Martinelli, Arias e Marcelo e 3 atacantes. Tava perdendo o jogo, precisava tentar alguma coisa. Mas quantos? Correu o risco de levar o gol. Mas 2 tinha a que 0. correr. Então, Tava perdendo o jogo, tinha que poderia correr ter o levado. risco. Ter te perdido dizer por mais. 1 ou por 2 é a mesma Mas coisa. assim, mas Ele o já jogo se decide ali. Não foram exatamente as substituições do intervalo que mudaram o jogo, porque o jogo já havia mudado aos 30 do primeiro tempo, quando o Inter baixa a linha. A substituição que abre o caminho para o gol é a entrada do Johnny Gonzalez. Ele não participa do primeiro gol, não. Mas com as mudanças, o Keno vem para a lateral esquerda. E a jogada, justamente, é construída a partir de um passe do Keno e de um corta-luz do Marcelo que virou meia. Isso é verdade. E aí sai o primeiro gol. E no segundo gol, quem dá assistência é o Johnny Gonzalez. Porque até a pessoa fala, no segundo gol, o Kennedy não toca na bola. Ele tenta dar um calcanhar, mas não toca na bola. Olha. Não toca. Ela vem direto pro canto. Olha, eu olhei 300 vezes. Tocando ou não tocando, foi... Não, a participação, mas a jogada importante. Passa pelo Johnny Gonzalez, que tinha acabado de entrar. E ele então, coloca... assim, são nuances do jogo. E os gols acontecem quando o Inter sai do seu campo de defesa. E ele coloca o Johnny Gonzalez aos 80, mas ele já estava maquinando isso desde o primeiro tempo. O Johnny Gonzalez é o jogador com que ele mais fala ali. A turma que está... Chega uma hora, todo mundo aquece, menos o Johnny, porque o Johnny está conversando com ele. Então, gente, é um técnico de muitas ideias. Nem sempre dá certo? Nem sempre dá certo. Para ninguém na vida tudo dá certo o tempo inteiro. Agora que esse cara é muito diferente, não sou eu que falo isso, são jogadores que trabalham com ele, ele é muito diferente em termos de ideias da média dos técnicos brasileiros, mais do que a média, do que quase todos os técnicos brasileiros. Isso ele é mesmo. Isso é claro. E sabe quem também é diferente? Você, professor Celso Zelt, porque você pediu o mapa de movimentação do Marcelo. Pedi. Cadê e o aqui mapa? você não pede, aqui você manda. Ai, que beleza. Aqui você manda, tá aí pra você. Ah, tá vendo? Olha só, é pontinho pra todo lado, né? É praticamente um sarampo do Marcelo. E que idade tem o Marcelo? 36? Ele correu como menino. Como dizem alguns amigos meus cariocas, ele correu pra Dedéu ontem, hein? Dedéu, era Cid Almeida usava muito isso aí. Ele correu pra Dedéu. Teve uma parte, um lance que me chamou a atenção no meio do segundo tempo. Eu não sei quem estava com a bola pelo lado esquerdo do Fluminense. E o Marcelo passou, fez a ultrapassagem pra receber a bola na frente. Eu falei, pô, é um garoto Marcelo de 20 anos ou é um Marcelo de 30 e pancada? E mapa de calor não tem tempo, né? Mas o que me chama a atenção é que foi o tempo inteiro. O tempo inteiro em relação à idade que ele tem, o que já é difícil, e o tempo inteiro, porque nos momentos mais difíceis do Fluminense no jogo, o Marcelo estava em outra rotação. Ele era o dínamo que procurava uma brecha, né, ao se deslocar, incansável num momento em que mortais se cansariam. O Eugênio falou, né? Todo mundo pensou, puxa, a classificação está com o Inter, menos o time do Fluminense e menos ainda o Marcelo. Eu acho que O que você achou desse mapa de movimentação do Marcelo? Mostrou justamente essa liberdade que o Diniz dá a ele de procurar o espaço onde ele acha que pode fazer a diferença. Então, alguns jogadores do Fluminense têm essa liberdade, né? O Ganso é um deles. O Ganso, você se pegar o mapa também do Ganso, vai ver ele em vários lugares. Outro é o Arias, que ontem não se destacou, mas também está em todos os lugares do campo. Inclusive algumas, não sei se vocês têm explicação, se chamou a atenção de vocês, várias vezes no primeiro tempo, você via o Arias e o Keno um perto do outro. Sim. No mesmo lado esquerdo. Mas isso não é novidade para quem acompanha o trabalho do Diniz, né? A base da criação ofensiva do Fluminense é justamente essa liberdade de movimentação. E muitas vezes agrupar jogadores de um lado do campo. Então, se você tem um ponta que só está na direita, outro ponta que só está na esquerda, eles vão ficar isolados.
se você permite a eles, eventualmente, não o jogo inteiro. Essa liberdade é eventualmente- maior pro Arias do que pro Keno, não é? Sim, normalmente o Keno fica mais Movimentação. parado, mas às vezes você vai ver o Keno na direita também, menos do que o Arias na esquerda. Mas quando você junta o talento dos dois e aproxima, você potencializa a capacidade do seu time criar naquele lado do campo. Então o Diniz dá essa liberdade. O Arias se movimenta muito, o Alexander também se movimenta muito. Ontem, muitas vezes, a gente viu o Alexander chegando como um segundo atacante. É claro que, na hora de defender, ele voltava para ser um volante. Mas no ataque, ele estava lá perto do Cano. Tanto que o Kennedy entra no lugar dele, mais avançado. Então, essa é uma das premissas do dinizismo. As pessoas só identificam o dinizismo pela saída com troca de passes. Não, mas essa não é uma questão exclusiva dele. O grande diferencial dele é a liberdade para que os jogadores se movimentem, alguns jogadores específicos se movimentem em campo, que usem da inteligência que possuem e possam, a partir daí, ganhar vantagem numérica em determinados setores. Então você junta 3, 4 jogadores de um lado, 3, 4 do outro, mas sempre a partir da inteligência, de um Ganso, de um Marcelo, de um Arias, que são jogadores diferentes, né, nessa proposição ofensiva. Ver o Fluminense jogar em relação a outros times do futebol brasileiro é outro esporte. É outro esporte. Outros times têm o cara que está com a bola, só ele se movimentando, procurando desesperado opções e não achando. No Fluminense é um monte de gente se movimentando, essa questão de vários jogadores procurando o melhor lado do campo e balançando o adversário, é uma dinâmica muito, muito diferente. E esse é um elenco montado, primeiro, com jogadores muito inteligentes, que valorizam essa questão do espaço e entendem. E é um raro elenco que o Diniz participou da montagem, de uma temporada para outra. Então ele também escolheu jogadores com essa característica, né? Com a característica de entender esse jogo dele. Mérito também da direção fluminense, dos dirigentes, que não... O link para os créditos do vídeo está na descrição.